Glória a Deus. Depois de você abraçar o seu irmão, pega a sua Bíblia comigo. Vamos lá em livro de Salmos, no capítulo 89. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós já sentimos a presença do Senhor. Ele está aqui no nosso meio. Ele quer nos fortalecer nessa noite. Ele quer falar comigo e com você. Ele vai nos restaurar. Já está restaurando aí, amém? Salmos 89. Aleluia. Todo mundo chegou lá, amém? Quem não chegou diz misericórdia. Todo mundo chegou. 89 no verso 20. Diz assim: encontrei o meu servo Davi, ungiu com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Amém? Só isso aqui, né? Queria repetir o 20. Encontrei o meu servo Davi e ungiu com o meu óleo sagrado. Amém? Vamos orar ao Senhor, Deus soberano. Nós nos rendemos, Pai. Estamos rendidos a Ti, Pai. Como nós cantamos, nós não queremos, Deus, ir sem a Tua presença. Fala conosco, Pai, nessa noite. Ministra no coração da Tua igreja. Deus, usa-me como um canal, Pai. Deus, de mim mesmo não há nada, mas no Senhor, Pai, há palavras de vida eterna. Então fala conosco, Pai, nessa noite. Ministra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar aí no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria falar um pouquinho para você sobre esse homem chamado Davi, e o título da mensagem é: Deus está te procurando. Aleluia. Você pode falar para quem está do seu lado: Deus está te procurando, irmão. Deus está te procurando. Deus está procurando uma igreja viva, uma igreja que o adore em espírito e em verdade, uma igreja que pode estar passando por problemas sim, mas os seus olhos estão no Senhor. Deus tem procurado homens segundo o coração dele. E eu tenho certeza que nessa noite Ele olha para mim e para você, e Ele encontra aqui corações disponíveis para Ele, amém? Aleluia. Você já pensou no privilégio de ser achado por Deus? De ser encontrado pelo Senhor? Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando Deus procurando na terra alguém para, de alguma forma, abençoar. Amém? Porque de fato, Deus deseja nos abençoar, amém? O projeto de Deus é que tenhamos vida plena aqui nessa terra. Sim, teremos o céu, iremos andar em ruas de ouro, mas também Deus sonha que você tenha uma vida plena aqui, amém? Deus deseja nos abençoar aqui nesse lugar. E lá no livro de segunda, tem lá no Data Show, agora dá para ir lá em 2 Crônicas, no capítulo 16. Se você quiser abrir também, eu acho que ele vai colocar no Data Show. 2 Crônicas, capítulo 16. E no versículo 9, ele fala assim, ó: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Tem algumas versões que falam assim, que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente seu. Quer dizer, Deus procura aqueles que têm um coração totalmente entregue a Ele, totalmente dado a Ele, aqueles cujo coração estão andando de acordo com a vontade dEle, buscando o seu querer. São perfeitos? Não perfeitos, né? Pecando todos os dias, porque santo não é aquele que não peca, mas o santo é aquele que se lava todos os dias, é aquele que todos os dias se dobra diante do Senhor e diz: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Hoje de manhã eu estava lendo uma história, um pouquinho na verdade da história de um homem, de um
dos heróis da fé. Eu gosto de ler sobre os heróis da fé e me inspira a vida desses homens. E um desses heróis que eu li hoje chama-se João Patton, alguma coisa assim, Patton, eu não sei como se fala o sobrenome. E ele viveu na Escócia. E ele conta que enquanto ele era criança, ele e 2 irmãos, eles viam o pai deles todos os dias fazer 2 cultos caseiros, 2 cultos na sua casa. Eles faziam culto com a sua família. E ele conta que todos os dias o pai entrava dentro do quarto e ficava lá orando ao Senhor. E ele dizia que ele e os 2 irmãos passavam bem devagarzinho assim pela porta, porque eles queriam ouvir o que eles chamavam de conversa santa e poderosa. Ele dizia assim: eu nunca senti tanta presença de Deus como eu sentia quando meu pai entrava dentro do quarto dele e ficava orando. Ele diz na sua história que assim como Moisés falava com Deus, assim como Moisés era amigo de Deus, os filhos diziam: o meu pai é amigo de Deus. Porque todas as vezes que ele sai de dentro do quarto, o rosto dele está brilhando. Todas as vezes que ele sai lá de dentro, o rosto dele brilha e nós sabemos quem é. Ele conta uma história que um dia estava passando pela rua uma moça, uma mulher, e ela estava na vida, estava vivendo no pecado, e ela estava pensando em se matar. E quando ela passa pela janela desse homem, ele estava orando dizendo: Senhor, alcança os perdidos dessa cidade, alcança os pecadores, que eles sejam salvos por ti. Aquela mulher ouviu aquela oração. No dia seguinte ela foi para uma igreja e disse: eu quero aceitar esse Jesus como meu Salvador. Você está entendendo, irmão, o plano de Deus para a vida da igreja? E aquele jovem, ele foi, diz ali a história que ele foi trabalhar numa aldeia indígena, onde havia só canibais, e ele ganhou aquela aldeia inteira para Jesus. Você está vendo o que faz o exemplo? Outro dia, no domingo agora, me chamou a atenção quando a mulher do Vinícius, a Jenny, ela estava orando aqui na frente, e a menininha dela, ela estava de joelhos aqui na escada, e a menininha dela de joelhos também. E eu disse para Alexandre: o exemplo é a melhor forma de ensinar. Você está entendendo, querido, aonde Deus deseja nos levar? Deus está nos procurando para nos levar a viver em uma vida de intimidade com Ele, de busca nele. Deus está muito mais interessado em nos abençoar do que nós imaginamos. Deus está interessado em nos abençoar e nos levar a viver essa vida. Enquanto andamos displicente, vivendo a nossa vida, correndo de um lado para o outro, estamos preocupados com tantas coisas, não é verdade? Viemos para a igreja preocupados com tanta coisa. Estamos cansados de ouvir a palavra quando fala que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, mas a verdade é que nós vivemos preocupados, não é mesmo? Nos preocupamos com tantas coisas, deixamos a nossa mente se ocupar com tantas coisas. E a palavra diz assim, que se há algo bom, se há algo louvável, que seja isso que ocupe a vossa mente. O Senhor vem nos ensinando e vem nos tratando todos os dias. Sabe, Deus está simplesmente passando os seus olhos de amor por toda a face da terra. Sabe, bem atento. Você pode ter certeza, querido, que nesse momento os olhos do Senhor, Ele passa sobre a Igreja Internacional da Conquista, procurando homens e mulheres cujo coração é totalmente dele, procurando homens e mulheres para que Ele possa abençoar. Ele quer que você saia daqui nessa noite tão cheio dessa graça, que aonde você andar, as pessoas serão abençoadas com você. Que quando você chegar na sua casa, a sua família vai ser abençoada por você. Ah, mas eles não são cristãos. Mas a bênção que está em você, ela vai respingar para os outros, e vai abençoar os outros, e vai abençoar a sua casa, e vai abençoar a sua família. Porque a presença do Senhor, querido, quando nós estamos cheios dessa presença, aonde nós entramos, a glória dele entra junto conosco. Nós celebramos o casamento, do nosso querido Alex.
Ele já estava casado no civil. Quando veio para a igreja, ele casou no civil, queria acertar a vida, mas ele queria fazer o casamento também religioso. Irmãos, 90% das pessoas eram católicas, ou então da igreja luterana. E nós oramos, e o Alex chegou de manhã lá no local do casamento, derramou mirra pelo local do casamento, um local lindo, um jardim muito lindo. Ele derramou mirra, e quando nós chegamos lá, nós começamos a orar. E quando acabou o casamento, irmãos, pessoas católicas vindo nos abraçar e dizendo assim: nós sentimos Deus aqui hoje. Nós sentimos a presença de Deus. Pessoas católicas, irmãos, eu vi eu sou alemão, então eu estou falando de propriedade. Meu pai era alemão, eu vi um alemão, irmão, quase 2 metros de altura, chorava que se acabava. Como é que um homem faz o outro chorar, querido? Isso é presença de Deus. Isso é a graça de Deus em mim e você. Como é que um homem falando faz um outro chorar? Sabe, isso só pode ser a presença de Deus em nosso meio. Querido, Deus deseja que a igreja vá lá fora e faça diferença lá fora, e leve a presença de Deus, e leve a glória de Deus. Você quer aplaudir Ele? Aplauda, Senhor, e receba isso nessa noite. Receba essa graça sobre você nessa noite. Sabe, da sua família olhar para você e dizer: está diferente. É diferente. Nós precisamos quebrar os paradigmas, quebrar as barreiras que há entre a igreja. Muitas vezes nós quebramos barreiras, né, Alex? Nesse sábado agora, quebramos barreiras, irmãos, que eram tão grandes. Você está entendendo? Às vezes você acha assim: na minha família tem tanta barreira. Deus quer te levantar nessa noite para, através de você, essas barreiras serem quebradas. Não, você não entendeu. Deus quer levantar você para, através de você, toda barreira que é na sua família, toda barreira que é na sua casa, será quebrada em nome de Jesus. Não por causa de você, mas por causa daquilo que habita em você. Dentro de você habita o poder dos poderes. O poder dos poderes está dentro de você, está dentro da igreja. Aleluia, aleluia. Dentro de mim habita o poder dos poderes. Eu não sou como todo mundo, nós somos escolhidos. A palavra diz, nós vamos ler, eu acho que está nessa mensagem, quando fala assim, Deus falando, Jesus falando: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Querido, um dia Deus nomeou você. Quando você estava lá na barriga da sua mãe, Deus olhou para você e disse: esse cara, eu vou usar ele. Essa mulher, eu vou usar ela. Ela vai destronar o inimigo. Aleluia, aleluia. Deus está passando os seus olhos de amor aqui hoje. Ele está procurando alguém com um coração puro a Ele, um coração que o reconhece, um coração que o ama de verdade, um coração que guarda os seus mandamentos, um coração que esteja disposto para Ele vir e abençoar de forma extraordinária. De forma extraordinária, a glória de Deus, a bênção de Deus, ela vem até a igreja de forma extraordinária. Davi disse isso, né? Que Deus criou ele de forma extraordinária. O que Deus quer fazer com você é extraordinário. Olha de rabo de olho para o meu irmão falar: o que Deus quer fazer com você é extraordinário. É extraordinário. Eu gosto de fazer você falar com o seu irmão, que daí vocês falam bastante. Aleluia. Imagina numa dessas passagens pela terra, numa dessas vezes onde Deus passou os seus olhos sobre a terra, e diz ali a Bíblia que de repente ele fala: achei o meu servo Davi. Achei um homem segundo o meu coração.
Você já imaginou Deus passando pela terra e olhando e dizendo: achei a Dayana, achei o Eudes, achei o Alex, achei o irmão tal, achei esse irmão. Deus passando pela terra diz: achei alguém que eu possa derramar a minha glória de uma maneira sobrenatural. E Deus continua passando os seus olhos sobre a terra. Outro dia eu ouvi um pastor falando algo e eu achei aquilo tão tremendo, que ele fala que a voz de Deus, ela está ecoando ainda sobre a terra. E eu creio que dessa forma, aqui também como fez com Davi. E ele fala assim: irmão, você já percebeu que de vez em quando a NASA fala que achou alguns países, aliás, alguns planetas novos, achou estrela nova. Ele fala assim: sabe o que é isso, irmão? A voz de Deus, lá no início, quando falava haja luz, haja firmamento, haja isso, haja que ele fala, aquela voz ainda está ecoando por todo o planeta, e ela ainda está fazendo efeito, e de vez em quando surgem coisas novas. Eu disse: é verdade. Eu imagino que a voz de Deus ainda ecoa. Quando falou com Davi, ele ainda está passando, dizendo: estou procurando alguém. Quem é que ele vai achar nessa noite? Ah, Senhor, pode me pegar. Ah, Senhor, pode me levar. Ah, Senhor, pode me usar da maneira como o Senhor deseja. Senhor, eu quero que a minha vida seja uma vida usada pelo Senhor aqui nessa terra. Então fique imaginando Deus passando os seus olhos sobre a terra. Achei o meu servo, achei a minha serva. Essa que eu vou usar, é esse que eu vou usar para fazer uma obra tremenda na cidade de Blumenau. Eu vou usar para fazer uma obra tremenda no meio da família. E uma coisa que eu achei interessante, eu falei sobre aquele homem, né, um dos heróis da fé. O filho dele um dia disse assim: meu pai andava com Deus, por que eu não posso andar também? Ele dizia para ele: se meu pai é amigo de Deus, por que eu também não posso ser? Aleluia. Se existem homens de Deus nessa terra, por que você também não pode ser? Por que eu também não posso ser amigo de Deus? Se compreende isso? Ser amigo de Deus, de entrar lá no seu quarto e de conversar com Ele. Moisés conversava com Deus como conversava com um amigo. E eu tenho dito para ele: eu quero conversar com o Senhor como conversa-se com um amigo. Eu achei tão lindo quando aquele homem disse: se meu pai era amigo de Deus, por que não posso eu também ser amigo dele? Diga para você mesmo: eu quero ser amigo de Deus. Eu quero. E tem um texto na palavra que o Senhor fala: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo de amigos. A Bíblia diz que Deus chama a igreja amigo de Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê em você um amigo. Ele vê em você, e o amigo é aquele que a gente conta, né? A gente conta para os amigos coisa que para os outros a gente não fala. Para os amigos a gente compartilha alguns segredos que são especiais. Deus quer compartilhar segredos com você, coisas que ninguém sabe. A palavra fala assim, que coisas que a gente não imagina, Ele ainda tem para revelar para a igreja. Eu fico imaginando quantos segredos, quantas coisas que Deus ainda não revelou, e Ele deseja passar para a igreja, mas Ele está procurando alguém que Ele possa passar isso. Ele procura alguém que Ele possa se revelar a isso, que Ele possa passar os desígnios de Deus. Eu quero saber os segredos dEle. Eu quero saber. Sabe, se nós fizermos uma retrospectiva agora de 2017, estamos já praticamente no mês de julho, o tempo tem voado. Não é verdade? Isso tudo, irmãos,
são cumprimentos da palavra, porque a Bíblia diz que os dias eles serão abreviados, eles passarão mais depressa, e de fato parece que começamos o ano ontem. Não é verdade? Estamos no mês de julho, e se fizermos uma retrospectiva, nós veremos que foram muitos os momentos que tivemos com Deus, e poderia ser contado quantos tempos que você, quantos momentos que você teve com Deus. Será que você pode fechar os seus olhos e lembrar dos momentos que você teve com Deus esse ano? Nos últimos dias, nas últimas semanas, lá no encontro com Deus, aleluia, lá no reencontro, quantos momentos de intimidade que você passou com Deus, quantos momentos em que nós passamos com Ele, e às vezes eu passei por alguns momentos onde eu pensava, se eu levantar as minhas mãos, eu acho que eu encosto na orla dos vestidos dele. Sabe quantos momentos que passamos com o Senhor e que pensávamos, esse momento poderia nunca mais acabar. Eu poderia ficar aqui agora uma vida inteira. Se o Senhor voltasse agora, eu iria para o céu, eu iria com Ele. Sabe quantos momentos, queridos, que nós tivemos com o Espírito Santo, quantos cultos e saímos daqui extasiados pela glória de Deus. Quantos cultos que eu lembro, há uns anos atrás, nós fazíamos cultos onde as pessoas tinham que ser carregadas. Eu lembro que nós fizemos cultos onde os maridos tinham que pegar as esposas no colo para levar para o carro, porque não conseguiam mais andar, por causa da graça dele. Sabe, esse avivamento, querido, não é um avivamento para um culto, daqui a outro culto de novo, daqui a 3 meses de novo, não. O desejo do Senhor é que nós vivamos nesse avivamento dia a dia. O desejo do Senhor é que nós vivamos nessa graça dia a dia. Quem já entrou no Santo dos Santos não consegue estar em outro lugar. Aquele que conheceu a Deus de fato, ele não consegue largar mais o Pai. Hoje ainda ouvi uma infeliz publicação no Facebook, um site evangélico colocou uma reportagem onde um pastor, ele pregava na sua igreja e ele decidiu que ele voltaria para o Egito, porque ele disse que o coração dele estava lá, e ele voltou para a vida que ele tinha antes e levou um monte de gente junto com ele. Sabe, eu fico pensando comigo, Senhor, então talvez nunca conheceu a Ele. E depois eu coloquei até, disse, é mais um soldado ferido, é mais um que caiu da graça, e nós precisamos orar por ele, para que ele tenha um encontro real com Deus. Quantas pessoas, irmãos, que caíram da graça do Senhor, e estão do nosso lado, andam com a gente, trabalham com a gente, estão na nossa família. Deus deseja nos usar para resgatar essas pessoas. O Senhor deseja usar você, para você ir lá e falar com aquela pessoa cheio de autoridade do Espírito Santo, cheio da autoridade de Deus, e trazer essa pessoa de volta para a casa do Pai. Mas primeiro Deus precisa encher você. Ele precisa transbordar em você. Ele precisa fazer algo em mim e você. Ele precisa fazer uma transformação. Ele precisa, moldar, trazer a glória dele para cá, para dentro de nós. Se nós estivermos cheios de unção, irmãos, se nós estivermos cheios da graça do Senhor, nós teremos cultos poderosos. Teremos cultos poderosos. O louvor não vai precisar fazer força. Basta cantar uma música e está tudo certo. Você compreende isso? É importante os instrumentos, mas Deus não está preocupado com os instrumentos. Deus está preocupado com corações abertos.
disponíveis para Ele chegar e derramar a sua glória. Deus está preocupado com o nosso coração. A pastora Patrícia pregou domingo, sobre o coração de rei. Quando Salomão dizia: cuide do seu coração. Cuide do seu coração quando você entrar na casa dele. E a sua vida vai ser transformada. A sua vida vai ser transformada. A sua casa será transformada. Eu vejo que Deus tem feito maravilhas na vida de muitos, principalmente daqueles que são apaixonados por Ele. Nós temos visto tantas coisas se cumprindo na vida de pessoas, principalmente daquelas que adoram ao Senhor, principalmente dos adoradores. E Deus tem um compromisso com os adoradores. Deus, Ele gosta de ser adorado todo o tempo. Sempre que Deus quer fazer alguma coisa aqui na terra, Ele escolhe alguém sem olhar para a sabedoria ou para a posição que essa pessoa ocupa. Nós vimos isso lá em 1 Samuel capítulo 16, quando a Bíblia diz ali que o homem vê o exterior, mas Deus não. A palavra diz que Deus vê o nosso coração. Você pode me ver aqui, você pode ver os meus defeitos, as minhas falhas, mas a Bíblia fala que Deus não. Deus, Ele olha lá dentro. E Ele olha a intenção do coração. Isso aconteceu quando Deus estava escolhendo. Deus mandou Samuel ir na casa. A palavra fala ali, 1 Samuel capítulo 16, versículo 6. Ele diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza esse aqui é o que o Senhor ungiu. Era para ser ungido rei em Israel. Deus manda Samuel até a casa de Jessé. Aí fala assim: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluia. Deus está vendo o seu coração agora. Deus está vendo o meu coração. Ele olha para você e Ele vê as suas intenções. Ah, mas eu sou um pecador, mas eu tenho lutado tanto contra o pecado. O Senhor está vendo isso. Eu tenho lutado tanto para não fazer a coisa errada, mas quando eu menos espero, eu já fiz. Tem que consertar, claro, sim, tem que consertar. Mas querido, Deus está vendo a intenção do seu coração. Deus sabe quem você é. E Ele vai ajudar você a consertar tudo aí dentro. Ele olha o coração. Ele não olha para fora. Lembra, né? A minha mãe ainda falou hoje para mim, a pastora Zenilde estava comentando. Ela tem aquele projeto lá, né? Os irmãos sabem, de Belágua. Deus colocou no coração dela para ir para lá, levar mantimento, levar roupa para aquelas crianças. E essa semana, por causa da rádio Reviver, um pastor de Belágua entrou em contato com a nossa rádio e disse: olha, eu estava orando desde o início do ano para Deus levantar uma igreja para nos ajudar aqui, porque está muito difícil. Minha mãe me ligou hoje à tarde e disse: meu filho, com tanto pastor, com tanto dinheiro, tanto pastor com, né, melhores condições para ajudar Belágua, e Deus escolhe exatamente nós. Você está entendendo, irmão? Deus, a palavra fala que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus, Ele não olha a aparência, Ele olha o nosso coração. E aquele pastor ligou dizendo: olha, está tudo aqui, a igreja está à disposição de vocês, eu estou à disposição de vocês para pegar vocês, para receber vocês aqui na cidade. E Deus tem movimentado tantas coisas. A pastora Zenilda me disse antes de começar o culto que essa semana a Rádio Reviver Gospel alcançou quase 5.000 pessoas em audiência. Só essa semana. O nome do Senhor pode ser exaltado. Aleluia.
Imagine, querido. Nós estávamos aqui na terça, eu acho que foi 1.200 pessoas em 40 minutos de programa. Você já pensou isso? Isso é o que, querido? É a força do braço? Não, é a presença dele, é a glória dele. Deus quer nos usar. Davi cheirava ovelhas. Eu imagino Davi na casa do seu pai, né? Era o menor da sua casa, cheirava a ovelha, mas a palavra diz que Deus o escolheu. Você é escolhido pelo Senhor. Ah, pastor, eu seria o menos provável para Deus me escolher. É você. Deus tem escolhido uma igreja para ir e dar frutos. E dar frutos. Você pode olhar para o irmão do seu lado e dizer: querido, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Agora eu cheguei naquele texto que eu falei, João capítulo 15 e versículo 16. Vamos abrir a Bíblia lá comigo, eu já estou quase terminando. Vamos abrir a Bíblia lá, João capítulo 15. Aleluia, o Espírito Santo está aqui. Ele está trabalhando no nosso coração. João capítulo 15 e no versículo 16. Aliás, o versículo 15 eu quero ler. Ele fala assim: já não os chamo os servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Aí o 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Nós não iríamos escolher o Senhor, mesmo na nossa bondade, nós não escolheríamos Ele. A palavra fala que Ele nos escolheu. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus escolheu você. Deus amou você. Deus tem um plano para a sua vida. Então, querido, sabe, decida hoje, decida no seu coração hoje viver para Ele. E viver para esse plano perfeito que Ele sonhou para a igreja. Deus está te procurando. Deus está procurando uma igreja para que Ele possa usar nesses últimos dias. Deus está procurando uma igreja para mudar a nação brasileira nesses últimos dias. Deus me deu uma mensagem falando sobre a situação do Brasil. Eu vou fazer essa mensagem e num tempo oportuno eu quero trazer para vocês, baseado no livro de Joel, sabe? E o Senhor tem procurado uma igreja para fazer algo sobrenatural na cidade de Blumenau, a começar a partir da sua casa. Deus está esperando por você. Deus está procurando por um coração contrito a Ele, um coração desejoso a Ele, um coração que diga: Senhor, olha, eu estou cheio de falha, mas eis-me aqui. Um coração que olhe para Ele e diga, como Isaías falou: Senhor, ai de mim, porque eu tenho lábios impuros. Mas a palavra diz que Deus vem e toca os lábios de Isaías. Assim o Senhor quer fazer comigo e com você. Ele restaurou a vida de Isaías naquele dia. Ele quer restaurar você hoje. Ele quer restaurar você. Vamos ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos fazer a unção, né? Eu queria que os pastores, se pudessem nos ajudar. Eu não sei, né, que está a pastora Zenilda, está atendendo. Nós vamos orar. O Jair pode nos ajudar, eu acho, né? Glória a Deus. Tá a Daiana também aí. E nós vamos, antes de fazer a unção, nós vamos orar em cima dessa palavra. Eu queria que eu sei que todos vocês que estão aqui, todos nós temos uma promessa sobre a nossa vida, amém?
Deus um dia falou que ia usar você. Aleluia. Ah, pastor, um dia Deus disse que ia me usar, ia me levar para tal lugar, ia me usar na família. Mas por enquanto ainda eu estou esperando a promessa. Sabe, querido, aqui está a chave. Deus está procurando um coração disponível. A hora que Ele achar esse coração, e nós vamos orar nessa noite dizendo para Ele: Senhor, dá-me um coração igual ao Teu. Dá-me esse coração que deseja obedecer a Tua voz. Quantos querem ser usados por Ele? Eu quero. Você pode colocar a mão sobre o seu coração e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai soberano, nós oramos, Pai, a Ti nessa noite. Nós oramos ao Senhor, Pai, a Tua palavra foi entregue. Pai, nós sabemos que o Senhor está procurando homens e mulheres cujo coração são Teus, cujo coração podem, ó Deus, o Senhor pode usar, cujo coração o Senhor pode entrar e fazer morada. Nós entregamos nessa noite a nossa vida em Tuas mãos. Senhor, entregamos agora, Deus, tudo que temos, entregamos ao Senhor, entregamos o nosso coração ao Senhor, e Te dizemos: Senhor, usa-nos, Pai, conforme o Teu querer. Senhor, que a Tua vontade, Deus, que a Tua vontade venha, Deus, acontecer em nós. Que a Tua vontade, Pai, venha sobre as nossas vidas, Pai. Deus, que o Teu querer, Pai, que os Teus sonhos sobre as nossas vidas se realizem, Senhor. Usa-nos, Pai, na nossa família. Usa-nos, Pai, na nossa igreja, no ministério onde estamos, na nossa célula. Senhor, que o Teu plano, Pai, venha, Deus, acontecer em nossas casas. Senhor, em nome de Jesus, usa cada irmão nessa noite. Trata os nossos corações. Pai, trata-nos, Pai, conforme o Senhor deseja. Transforma o nosso coração, Pai. Transforma a nossa vida, Senhor. Que o Senhor ache em nós como o Senhor achou a Davi. Que o Senhor ache as nossas vidas. Que o Senhor veja em nós, Papai, vidas onde o Senhor pode trabalhar, usar e fazer o sobrenatural. Senhor, nós queremos ser usados por Ti. Nós queremos ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Pai, dia após dia, nos transforma a partir dessa noite, Pai, a partir desse momento, não apenas esse momento, mas amanhã e depois, transforma-nos, Senhor, dia após dia, para que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores, para que o Senhor encontre em nós, Pai, assim como o Senhor encontrou em Davi, um coração pleno, Deus, um coração, meu Deus, temente ao Senhor, Papai, que o Senhor encontre em nós assim também um coração que teme ao Senhor, um coração que anda no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, querido. Deus quer usar você. Isso não é uma palavra boba, não. Deus quer usar você. Aleluia. Que não apenas hoje, mas que todos os dias, que Ele encontre um lugar para trabalhar no nosso coração, e que Ele veja em nós aquilo que Ele viu em Davi, que Ele encontre no nosso coração esse desejo por Ele.